Boa noite! Agora são 18 horas e nós abrimos mais uma live aqui do Projeto Cultural Edir de Castro. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Júlio Graça, sou graduando do Instituto Federal de São Paulo, do campus Guarulhos. Eu faço licenciatura em Matemática e sou monitor desse projeto cultural. Hoje a gente vai falar um pouco sobre distopias na ficção e fazer alguns paralelos com a nossa realidade aqui durante a pandemia. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, professor Carlos Vinícius Veneziani. Então vou ver aqui, opa, que começou a tocar o meu alarme, porque são 6 horas. É... então vamos colocar aqui, ver se o professor já está por aí. Professor, tudo certo? Todo mundo me ouve? Meu áudio tá bom? O vídeo aqui tá bom? Tá tudo certo? Bom, acho que não, senão vocês estariam respondendo. Ou não estariam. Bom, vou colocar... Olá, professor. Vou colocar você na live aqui, espera só um segundo. Estou só aguardando a chegada do nosso professor. A gente vai falar um pouco sobre distopias na ficção. Olá, professor, seja bem-vindo à nossa live. Olá, tudo bem? Você consegue me O ouvir senhor me ouve bem? bem? Sim, sim. Tá, então beleza. Eu vou falar um pouco alto porque eu não coloquei o microfone aqui para falar, Ok, né? tá Então certo. minha voz vai ficar um pouco alta, né? Um pouco com muito volume aí. Mas não tem problema, a gente modula se for necessário. Bom, Sim, sim. Não, mas tá tudo certo. Tô te ouvindo tranquilamente. Bom, vou pedir para você fazer uma apresentação aí, um pouco da sua trajetória, um pouco sobre os projetos. Se apresenta um pouco para a galera. tá ok. Bom, primeiro de tudo é um prazer estar aqui nessa live. Tá podendo fazer esse trabalho junto com vocês, né? Do Edir de Castro. É, nós, se, é, nós tivemos contato, né, faz pouco tempo, né? Nós nos conhecemos faz pouquíssimos dias aí. E Dois nós já, dias. é, e nós já vimos a quantidade de coisas que nós temos em comum, né? E principalmente a qualidade artística, né? Que a gente quer implementar nesses trabalhos que a gente realiza. E que isso com certeza vai unir a gente e os projetos que eu tenho. Eu vou me apresentar, eu sou o Carlos Vinícius Veneziano dos Santos, professor da área de português do Instituto Federal de São Paulo, ministro de literatura brasileira, semiótica, latim, coisas assim, né? E eu sou relativamente novo no Instituto, tenho 8 anos de Instituto, 9, vai, não, 8,5, né, para ser. Esse tempo que eu fiquei no Instituto, eu me dediquei principalmente aos projetos de extensão, além das aulas, né, os projetos de extensão que eram realizados no Instituto Federal. Entre esses projetos de extensão, dois se destacaram. Eu tive três, na verdade, né, o Contação de Histórias ficou muito pouco tempo. O Abraço um Autor, que é esse projeto que se tornou um projeto de ensino, e o Arte Mundana, que é um projeto que me parece que é o projeto mais antigo do Instituto Federal, o projeto de extensão que já vai para o 6º ano, né? Caramba. Muitas realizações, muitos festivais, muita coisa para contar do Arte Mundana, né? Esses dois projetos são aqueles nos quais eu tenho bolsistas agora, eu tenho 10 bolsistas no Arte Mundana, 2 bolsistas no Abraço um Autor, e mais alguns voluntários que participam, né? Participam ativamente, aliás, né? Mereciam bolsa também, mas não tem, né? Então, é o que a gente tem, né? Então, ao todo são 17 pessoas que compõem esse quadro, que são responsáveis por muitos dos eventos que a gente vem construindo, né? E dentro desse quadro de eventos, nós fizemos, há 3 semanas atrás, uma semana LGBTQ, que foi um grande sucesso, que agregou muita gente, agregou muitas parcerias, muita gente ficou mais interessada no assunto, muita gente descobriu coisas que não sabia, nós mesmos descobrimos muitas coisas
que nós não sabíamos. Essa semana, na verdade, ainda não terminou, né? Ela está tendo seus reflexos e está tendo, digamos, os Com acontecimentos. certeza. Ela vai postar outras coisas. Só para dizer que esses são os perfis, né? No Instagram, este é o perfil do Abraço um Autor. Esse perfil sempre traz dicas literárias, sempre traz novidades em relação à literatura, fala um pouco do nosso concurso literário, que está aberto até o dia 20, quem quiser Uhum. participar, né? Pode pedir as informações no Abraço um Autor, pode pedir as informações por esse perfil. E o Arte Mundana também é um perfil. Na verdade, o Arte Mundana é @grupo Arte Mundana, que também é um perfil nosso de eventos. E como nós estamos em tempos de pandemia, tempos distópicos de pandemia, certo? Nós Exatamente. tudo online, nós estamos fazendo tudo pelo Instagram. Então, o nosso sarau virtual tem sido pelo Instagram. A nossa semana em homenagem ao Rubem Fonseca e ao Moraes Moreira foi pelo Instagram. A nossa semana LGBT, né, a Pride Week, é pelo Instagram, foi pelo Instagram. E nós ainda faremos um curso de audiovisual, talvez, provavelmente também pelo Instagram. Então, nós temos usado Que bastante esse legal. espaço aqui. E a gente está aberto aqui para dialogar, para participar com vocês. A gente sabe que vocês têm um projeto bastante similar ao nosso, né? O projeto de vocês está ligado à divulgação artística também, né? A dar espaço. Parece que vocês têm uma ligação especial com o teatro. Isso é muito bom, né? Nós temos lá no nosso grupo o Guilherme, que é um cara que é ator mesmo, né? Que estudou e tudo, teatro. Então, para nós é uma grande honra poder estar colaborando com o projeto de vocês e vamos pensar coisas juntos aí, vamos ver o que a gente pode construir, né? Que isso, professor. A gente que agradece a sua presença aqui. É uma honra para a gente ter um convidado tão ilustre, tão bacana, com tantos projetos interessantes aí, falar um pouco para a gente. Bom, a gente teve essa ideia de falar um pouco sobre distopias na ficção, porque o que a gente está vivendo agora é uma coisa maluca que nunca viria na nossa cabeça, né? Acho que num dia normal, uma quarta-feira normal, ninguém pensaria que um dia estaríamos todos trancados dentro de casa e fazendo esse monte de coisa pelo Instagram, né? Eu mesmo, que sou um cara do teatro, me vejo hoje fazendo teatro online, que é uma coisa que nunca se passaria na minha cabeça. E o que a gente vê muito é que tudo que está sendo feito na escola onde eu estudo teatro, tudo que está sendo feito meio que está se voltando para isso. Eu acho que a arte, por ter essa característica, né, de trazer um pouco da nossa realidade no nosso caso, no palco, ou para as páginas do livro, ou para uma música, traz um pouco da realidade do artista, né? Então, acho que a gente está muito doido criando um monte de coisa sobre essa realidade maluca que a gente está. Só que isso não é de hoje. Pessoas já pensavam em realidades malucas, né? Essas distopias. E aí a gente pensou em conversar um pouco sobre isso. Quando a gente comentou isso com o senhor, professor, o senhor disse de algumas obras que vieram à sua mente, assim, logo de cara. E aí eu Sim, queria sim. que você me falasse um pouco por que essas obras vieram na sua cabeça logo de cara. Bom, falar de distopias é uma coisa, parece um pouco indigesta, né? Porque as distopias, opondo-se às utopias, né? Que são projeções de planetas, terras, países melhores, mais interessantes, mais bonitos, mais legais e tudo. As distopias são o contrário, são projeções de planetas e com problemas, com, né, Uhum. temas mais complicados e tudo. As distopias, boa parte das distopias discute sistemas de governo de uma forma, utilizando ficção, né? A ficção fantástica, a Uhum. ficção científica para discutir sistemas de governo. Um grande medo das pessoas nas distopias, e um grande medo que aparece em muitas, mesmo ficções que a gente conhece, mesmo às vezes em filmes ou seriados que a gente vê, um grande medo das pessoas é perder a liberdade. Me parece que parte da utopia, ou parte da sensação utópica, a sensação de que você tem a liberdade de fazer as coisas que você precisa fazer, de dizer o que você Uhum. quer dizer, de viver sem essa opressão, né? Sem ficar oprimido, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que algumas das utopias
que existiram na história da literatura e também na história da filosofia, eram utopias justamente que previam que, em determinados sistemas, as pessoas viveriam com tal abundância, com tal magnanimidade de recursos, elas viveriam num sistema tão bem abastecido que não haveria razão delas se corromperem, delas atacarem outras pessoas, né? Ou de haver uma competição selvagem por determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas. É muito interessante. Na verdade, eu queria citar algumas coisas antes de começar. Fica à vontade. Tem um filme do Shyamalan, no Night Shyamalan, o cineasta indiano, que chama A Vila. Eu não sei se as pessoas já viram esse filme, né? Eu não posso contar o que acontece no filme, porque estraga tudo, entendeu? Os filmes do Shyamalan, qualquer coisa que você contar, estraga tudo. Mas, por exemplo, A Vila é um filme sobre... É um filme distópico, né? Ele é um filme distópico, ele é um filme sobre a imensa proteção que se faz sobre um determinado ambiente por um medo terrível do que tem lá fora, né? Esse digamos, é um caminho das distopias, né? Você pode pensar, por exemplo, uma distopia de seres alienígenas invadindo aqui e oprimindo, por exemplo, Guerra dos Mundos ou alguma coisa do tipo, né? Mas aí as distopias geralmente caminham para coisas que os próprios seres humanos fizeram a si próprios e não com coisas com ameaças externas. Mas para falar um pouco disso, eu queria usar o 1984. Quando teve as manifestações de 11 de junho de 2013, muitas pessoas diziam que, bom, beleza, leia o V de Vingança que você vai entender o que está acontecendo, né? Então, estava aquela máscara, Guy Fawkes, né? E aquela coisa toda. E na época eu já dizia para as pessoas, não, você entendeu o que está acontecendo, leia o 1984. Porque o 1984 antecipou tantas situações que realmente acontecem, que realmente estão no nosso cotidiano, que ele se tornou um clássico, mesmo que em 1984 o mundo não estivesse do jeito que estava descrito em 1984, no livro, ele meio que potencializou, jogou para o nível absurdo determinadas coisas, por exemplo, a vigilância sobre o cidadão, né? O controle, o uso de uma língua para substituir outra língua, para que evite certos termos, o apagamento histórico, né? Todas essas coisas, todos esses instrumentos que são utilizados pela sociedade totalitária do 1984 são instrumentos utilizados por sociedades totalitárias ou que têm aspirações totalitárias ou ditatoriais no mundo inteiro. Exatamente. A reescrita da história é sempre uma coisa bastante complicada. Eu quero lembrar aqui que a gente não está falando de necessariamente uma ditadura, né? A gente está falando de procedimentos que são procedimentos autoritários que podem aparecer num regime democrático em determinados momentos, né? Então, por exemplo, você pode ter aqui, você já teve no Brasil, né? Em momentos de regime democrático, determinadas ordens, por exemplo, no governo Vargas, você teve a entrega da Olga para a Alemanha nazista, né? Você tem determinadas atitudes arbitrárias, mesmo nos regimes democráticos, porque o governo não é... A gente precisa evitar um pouco essa coisa binária de pensamento, de sim, não, certo e errado, isso é bom, isso é ruim, né? Os governos são muito mais complexos do que isso, né? A política é muito complexa, né? Ela envolve vários fatores. O Orwell estava atento a isso. Ele realmente criou algo ali que ele mergulhou tão profundamente nas possibilidades do autoritarismo que ele conseguiu antecipar, e se não antecipar, né? Digamos, alertar, né? De uma série de coisas que poderiam vir a acontecer, né? Pegando um pouco o tema da live e pegando 1984, eu queria falar um pouco de algumas coisas. Eu falo bastante, tá, Júlio? Então, se você ficar sabendo o que eu estou falando, tudo, você me corta e fala alguma coisa, tá? Porque eu tendo a falar muito, tá? Fica tranquilo, fica à vontade. 4, que é um livro excepcional por vários aspectos, né?
um livro extraordinário por vários aspectos. Você tem uma sociedade que não só é uma sociedade totalitária, é uma sociedade distópica, como é, dentro desse totalitarismo, dentro dessa distopia, profundamente invasiva para o cidadão. É uma sociedade que invade o cotidiano do cidadão. Né? É uma sociedade em que você é observado quando observa. É uma sociedade em que você é vigiado dentro da sua casa, vigiado fora da sua casa, entendeu? Você é sempre suspeito de alguma coisa, entendeu? E é uma sociedade em que coisas são feitas de acordo com essa vigilância. E aí a gente poderia dizer que isso é um exagero, né? Ninguém tem câmeras dentro de casa vigiando a gente. E aí eu pergunto para você se a Siri não é uma câmera vigiando você ou gravando o seu áudio. Se o clique no Facebook não é algo que está te olhando e dizendo você gosta disso ou gosta de outra coisa, né? Exatamente. Então, quando você está numa sociedade... Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é isso. Essa supervigilância que aparece no 1984 não é uma suposição ficcional muito engraçadinha. Ela é algo que está acontecendo, né? Algo que está acontecendo. As estruturas de comunicação hoje são feitas por conhecer você mais do que você se conhece. Sim. Palavras dos psicólogos, não são palavras minhas, né? São estruturas de comunicação que vão buscar os seus gostos, vão buscar as suas raivas, principalmente as suas raivas, né? Vão buscar aquilo que você vai empreender como reação. Para quem acha, bom, beleza, mas isso daí é para vender produto para a gente. Aí eu posso responder para você, não só, filho. Sabe por quê? Porque livros como O Consenso Manipulado, do Noam Chomsky, e outros livros, né, que vêm sendo lançados, por exemplo, estudos do caso da Cambridge Analytica na Inglaterra, vem mostrando, na verdade, que esses dados que são recolhidos de você, que são recolhidos, inclusive, de várias maneiras e tudo, vão constituir um arquivo que serve, inclusive, para manipular você naquilo em que você pensa, né, que não está sendo manipulado. Por exemplo, eleições, né? Que, em tese, você tem uma livre escolha nas eleições. Agora, eu posso te contar, isso aí não sou eu que estou falando, você pode assistir depois, né, os filmes a respeito, né? A gente tem toda uma lista de livros que contam a respeito. Nós temos vários casos de eleições que sofreram essa manipulação. Né? Sim. E não é uma manipulação direta de dizer você vai fazer isso, é uma manipulação indireta. Perceber, por exemplo, qual é a sua tendência, né, via cliques, né? Fazer um bombardeio, mesmo que seja ilegal, de notícias falsas sobre você, incentivando essa tendência sem nenhuma preocupação com a verdade, nem com a veracidade, nem com a factualidade, com nada. Né? Exatamente. E induzir você a um determinado comportamento. Né? Então, e esse comportamento, por vezes, não é um comportamento sustentado pela ciência, não é um comportamento sustentado sequer por uma observação de senso comum mais simples. E as pessoas acreditam que isso não é possível, ou não é verdade, as pessoas, no fim, sempre decidem. Eu pergunto a respeito, por que existem terraplanistas? Exatamente. Por que as pessoas, por exemplo, defendem a cloroquina? Os estudos no mundo inteiro dizem que a cloroquina não é adequada para um tratamento de Covid. O que aconteceu para as pessoas terem uma resposta tão negativa a evidências científicas, a coisas factuais, etc. E aí vamos... Professor, Oi. E eu só queria fazer um adendo. Você comenta da proximidade que o 1984 tem com o que a gente está vivendo, né? Essa questão da vigilância, eu acho que aparece também um pouco em uma série que ficou bem famosa na Netflix, chamada Black Mirror. E até as pessoas que idealizaram a série, eles até falam Black Mirror não é sobre o futuro, é sobre o presente. Parece que é uma coisa maluca, que nunca vai acontecer, que é o ápice da tecnologia controlando a gente, que é um momento que não dá para ser vislumbrado. Eu acho que o que eles querem dizer é que a própria série não é nem ao menos uma distopia, não deve nem ser considerada uma distopia, eles só estão exagerando um pouco sobre uma coisa que já existe.
Sim, eu acho que a realidade às vezes tende a ser mais fantástica que as distopias, né? As coisas que o Com homem é certeza. capaz de fazer consigo próprio superam em muitas as que o homem imaginou que pudesse conseguir fazer consigo próprio. O outro ponto que você tocou, é interessante você tocar o Black Mirror, né? Porque eu acho que o Black Mirror fala grandemente da questão da gente perder a identidade, ter que reaparecer alguma coisa para dar identidade para a gente ser absorvido por isso, né? E eu acho que isso é um dos Sim. grandes problemas da atualidade, né? Quem é você? Quem é você diante do mundo? Mas eu queria citar Uhum. só mais uma coisa, que me permite, do 1984, em termos da Com certeza. pandemia. Agora, pensando na Covid, né? É, é, você deve ter acompanhado, você deve estar acompanhando que os países que têm hoje o maior problema com a Covid, em termos de número de casos e até número de mortes, são os Estados Unidos, o Brasil e a Índia, né? A Índia tem 10 vezes mais a população do Brasil. Os Estados Unidos têm 1,5 vezes a população do Brasil, né? O Brasil é o menos populoso desses países todos, né? Nesses 3 países, obviamente a Índia, o fato de ter uma miséria extrema, uma dificuldade de saneamento extrema e etc. O Brasil também, né? Em várias regiões. E os Estados Sim. Unidos conta muito o fato de que o sistema de saúde dos Estados Unidos não existe, né? Não existe uma coisa como o Sim. SUS, né? Isso não sou eu que estou Exatamente. falando, não é política, é uma questão de saúde pública. Qualquer pessoa da saúde pública vai te dizer isso. Ok. Nos países onde se conseguiu um controle mais rápido da, da pandemia, e a Coreia, poderia citar Taiwan, poderia citar a China, mesmo a China com 1,5 bilhão de pessoas, né? Uhum. Nesses países, Eu acho que o professor travou um pouco. Só um segundo. Acho que agora voltou. Alô, professor? ok? Agora voltou. Ah, ok, ok. Agora eu acho que escuto. Sim. Alô, tudo bem? Sim, sim, sim. Agora eu escuto. Então, em relação às distopias, o que foi nesses Uhum. países? Foi feito um controle de massa. Controle de massa significa testar, vigilância em massa. Né? Então, nós vivemos uma situação de pandemia que questiona as nossas liberdades. Né? Sim, sim. Não é uma situação. Travou de novo, meu Deus. É, mas eu consigo te escutar, eu só não consigo te ver quando trava desse jeito. Bom, acho que agora deu certo. O professor me ouve já? Acho que sim. Acho que agora voltou, deu certo. Ouço. Bom, então, só complementar o raciocínio, essa pandemia é distópica nesse sentido. Porque nós precisamos organizar o mundo. Veja que Sim, eu estou dizendo o mundo, né? Não é reorganizar a educação, não é reorganizar em função de uma doença, né? E essa reorganização tira nossas liberdades, né? Ela vai tocar num ponto muito caro para as utopias, né? Então eu vejo as pessoas dizendo, por sim, que eu tenho que usar máscara? Você não tem máscara porque é simplesmente uma decisão sua, pessoal, individual. Você tem que usar máscara porque o outro, a vida do outro está em risco, né? No sim, limite, boa parte da humanidade está em risco, né? Então, se isso não absurdamente distópico, né, fica muito próximo. Né? Fica muito próximo. sim, Distópico mas assim, você pode até dizer, não, mas né, é uma situação diferente, não são os governos. Na verdade, sim, são, sim. Os governos têm que se rever, as estruturas têm que se rever, né? O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, esta live, se tornou uma coisa muito diferente do que era no ano passado, né? com certeza. Ela se tornou, em certa medida, uma das poucas oportunidades de contato, diálogo direto, né,
das pessoas nesses tempos de Exatamente. pandemia, né? Nós Exatamente. poderíamos gravar um vídeo sentados numa sala juntos em algum momento do ano passado. Este ano nós não podemos, né? E nós tá isso. Agora, Sim. esse alerta que apareceu na cabeça aí da humanidade é em relação ao Covid-19. E a cabeça das pessoas pensa, e se o Covid fosse pior? E se fosse uma doença pior? Não é? E se fosse Sim. algo mais grave ainda? Com a mesma velocidade de transmissão e maior letalidade, por exemplo, né? Sim. Seria desesperador, né? As medidas teriam que ser coisa assim, você teria que ter uma imposição sobre o cidadão muito mais forte, né? Ou uma consciência coletiva muito mais forte, uma imposição muito mais forte. Sim. Isso cai até no... Ih, acho que o professor travou de novo. Não sei se o senhor me ouve, professor, mas eu acho que isso cai um pouco no que a gente... Na questão do termo, Ouço. né? Do termo pandemia. Acho que ele no começo, quando tudo começou, ele foi um pouco recusado até, né? Ele foi demonizado o termo pandemia, porque eu acho que até por conta de alguns tipos por algumas obras, principalmente no cinema, né? Quando se fala em pandemia, acho que as pessoas pensam numa realidade maluca, das pessoas tendo reações quase como zumbis, né? Acho que é isso que as pessoas têm como pandemia na cabeça. Acho que cai um pouco nisso, né? Por que esse termo foi tão evitado no começo e por que que na nossa cabeça não podia usar esse termo e era tão assustador para muita gente, né? Isso. Eu gostaria de falar, se você me permitir. Peraí que travou de novo. Sim, sim. Tô dando. Deixa Agora, tchau. eu falar de uma forma bastante. Um mundo em que os zumbis ficam perseguindo as pessoas, né? Para comer o cérebro das pessoas. Você tem pouquíssimas pessoas e vários zumbis, né? Aquela coisa são né? Pessoas, né? O medo, o bi não é o zumbi são os medos que as pessoas têm, né? Sim, Quando você está preso dentro de um bunker, quando você não quer sair para a cidade de lugar nenhum, morre de medo de tudo, você tem uma experiência, uma sensação distópica no mundo. Você sente que o mundo é uma coisa horrível e que você não quer participar dele, né? Isso não é umas pessoas depressivas, pessoas que... Deixa eu destravar de novo. está tendo alguns problemas de conexão aqui. Acho que agora voltou. Agora voltou. Ok. Tá ouvindo, Júlio? Agora eu te ouço. Tá. A coisa distópica em si é bem uma certa sensação de que o mundo é inóspito, ou de alguma forma o mundo pode se tornar inóspito, ou é inóspito, ou pode um dia vir a ser inóspito. Agora, para muitas pessoas, inóspito, né? Para muitas Sim, pessoas, o mundo é, né? E eu também, né? Aí eu queria de um outro livro, se você me permite, que é uma das grandes obras da história da literatura.
Putz. Admirava muito o Mundo Novo, sim, é uma obra incrível. Estamos sendo sabotados. O Admirável Mundo Novo é um em que as pessoas já nascem, são bebês de proveta, né? O que a gente chama, elas já nascem geneticamente constituídas por uma determinada ação, entendeu? O Admirável Mundo, na verdade, fala de uma sociedade que funciona bem enquanto as pessoas não têm individualidade. Sim. Enquanto as pessoas perdem a possibilidade de contestação, de perguntas, né? Que não deixa de ser também o tema do Fahrenheit, né? O Fahrenheit 451 também é esse tema, né? E aí vem outra preocupação das distopias e de boa parte dessas distopias. Como elas dialogam com realidades autoritárias, né? Realidades de autoritarismo, no momento em que elas fazem esse diálogo, no momento em que elas chamam para as alegorias que elas fazem o autoritário, elas começam a pegar elementos característicos, né, dessa capacidade de ouvir o outro, da incapacidade de você conseguir diálogo, né? O diálogo no sentido grego antigo, né? Que é uma troca de ideias, uma troca de, né? Quer dizer, não é um debate, não é uma conversa, não é uma discussão. Um diálogo envolve uma vontade de entender o outro, né? E uma vontade de sentido. E a sabotagem continua. Quando as Que agora deu certo. distopias tocam na questão, quando as distopias tocam na questão do autonomismo, minha imagem congela. Congelou a sua imagem. Alguns problemas da pandemia, do isolamento social, isso aqui é quando elas uma metalinguagem. tocam na questão do autoritarismo, as distopias tocam nessa. Que elas falam de sistemas e de governos que não permitem a opinião. Simplesmente cortam a possibilidade da opinião. Né? Então você não pode opinar. Só aguardar um pouco, retornar a conexão aqui. Acho que agora vai. Ih, já apareceu a rodinha de novo. Poxa vida. Sou eu que estou travando, a live não está indo. É assim mesmo, viu, Júlio? O horário não tem muita gente fazendo isso, né? Isso acaba acontecendo mesmo. Entendi. As pessoas têm perguntas? Tem alguma coisa que queiram saber? Então, professor, a gente tem algumas coisas aqui que já foram anotadas, um brainstorming que rolou entre o grupo. Eu só queria comentar, em cima do que o senhor falou sobre o Admirável Mundo Novo, tem uma obra de audiovisual, cinema, que é um filme de um diretor grego chamado Yorgos Lanthimos, não sei se o senhor conhece. Ele tem um filme chamado Dente Canino, que é muito interessante nesse ponto, em que tem uma família
que faz questão de que os filhos é um casal, né? Eles têm 3 filhos e eles fazem questão de que os 3 filhos fiquem dentro de casa o tempo inteiro. Então, desde que eles nasceram, eles não conhecem o lado de fora. Eu acho que traz um pouco disso. Eles tentam fazer esse controle para a pessoa não ter essa vontade de saber o que tem do lado de fora. Eles contam para os filhos que do lado de fora é péssimo, que eles vão sofrer, e tem toda essa questão de colocar essas pessoas nesse lugar. Eu acho que traz um pouco disso que o senhor comentou, delas não terem de fato uma opinião mesmo, eles não têm conhecimento para formar uma opinião, para tomar uma atitude, eles não têm esse conhecimento. Então, quando tem um momento muito bom desse filme, em que eles estão numa mesa, tomando café da manhã, e a mãe pede, me passa o telefone, e ele entrega um saleiro. Eles dão nomes de artigos, de objetos que eles utilizariam para obter essa informação em outros objetos, para eles nunca terem contato com esse tipo de objeto. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa, porque ele traz, assim, no ápice do ápice da, da lavagem cerebral que foi feita com aquelas pessoas dentro dessa casa. E a gente tem aqui uma coisa. Eu acho que é interessante trazer um pouco isso aqui. Tem um comentário. Pensando em um paralelo com os dias atuais, a saúde econômica foi colocada como prioridade por parte dos governantes e por grande parte da população. Se a economia é feita para pessoas, ou seja, produtores, consumidores, o ser humano age, de fato, de forma lógica ou racional? E aí a gente pode pensar um pouco nessa ideia de que a economia está sendo colocada hoje em dia acima disso e como isso reflete, né? Bom, você me permite falar um pouquinho a respeito? A economia, por incrível que pareça, é uma ciência humana, né? Os economistas vão dizer isso para você. Ela é uma ciência humana, ela é a organização do humano. Organização da capacidade, organização e racionalização da capacidade de produção humana. Agora vai travar mesmo, porque a gente vai começar a falar de política e economia. Acho que agora melhora um pouco. Oi? Agora vai travar mesmo, porque como a gente vai falar de política e economia... Vocês desculpem, mas eu estou tentando aqui... Ah, é, né? Bom, então só para complementar assim, né? A economia é a organização do humano. Não existe economia, humanos, não existe economia sem que haja países, haja nações. Então, na verdade, é uma meio maluca. Por quê? E aí eu posso te explicar até bem tranquila. A construção dessas convicções não é uma construção feita a partir de fatos, é uma construção feita a partir de sentimentos. Né? Eu perder tudo, perder meu comércio, perder coisas que eu tenho, né? E tudo em função de uma pandemia. É injusto. Eu não me sinto, acho que é injusto, acho que não deveria ter acontecido, eu me sinto muito mal com isso. Ok. Né? Por outro lado, é necessário. Entende? Por outro lado, é necessário. Sim. Só que quando eu tenho... Aí eu faço a pergunta. Quem influencia... Deixa eu só destravar de novo. Sim, sim. Quem influencia decisiva as decisões dos poderosos? E tem uma mãe e um pai diabéticos que podem morrer caso essa doença se dissemine muito. Ou os donos das grandes corporações, que têm uma proteção muito maior do que eu, e têm, inclusive, condições de veicular informações e veicular determinadas percepções de mundo com muito mais intensidade do que eu, né? Podem pagar disparos na internet, no WhatsApp, e assim vai. Então, não é uma questão, e esse é o ponto, né?
Quando a gente está falando agora de uma certa opinião pública, a gente está falando de decisões que são racionais, mas decisões que são fortemente influenciadas por aquilo que a gente chama de estratégia de propaganda. Né? Então você tem uma propaganda. E a política é propaganda. Né? Quando eu quero te convencer que é melhor construir a Belo Monte do que, sei lá, fazer uma ponte entre o Rio e Niterói, entendeu? Eu vou ter que usar da propaganda, eu vou ter que te convencer via propaganda institucional, né? Eu vou ter que te convencer via Twitter, eu vou ter que te convencer via Facebook, né? Se eu quero te convencer de que, sei lá, sei lá, eu sou, vamos supor, o Mark Zuckerberg do Facebook, né? Eu quero te convencer de que não existem fake news dentro do Facebook. Como é que eu faço? Eu faço uma campanha dentro do Facebook, eu tenho essa condição, entendeu? Agora, eu e você, Júlio, não temos condição, né, sozinhos e na nossa individualidade, né, de enfrentar esse bombardeio sem que a gente tenha, né, sem que a gente tenha muita informação, entendeu? Sem que a gente tenha uma percepção muito clara do que a gente quer fazer e tudo. E a gente não pode dizer que essa informação tá aí, tá acessível, né? Ela está chegando, ela vai chegando aos poucos. As pessoas estão descobrindo o que é uma pandemia, mas antes de descobrir uma pandemia, elas vivem com seus preconceitos, vivem com suas ideias preconcebidas, vivem com aquilo que já tinham, aquelas visões de mundo que já não servem mais, mas elas ainda não perceberam que não servem mais. Né? Então, de alguma maneira, as pessoas, quando colocam a economia na frente, ou quando dizem assim, a economia é mais importante, né? A gente aguenta não sei quantos mil mortos em função da economia, porque elas não se veem entre esses não sei quantos mil mortos, né? E elas não veem esses não sei quantos mil mortos como irmãos, parentes, né? Elas veem como uma fatalidade, como se estivéssemos numa guerra brutal em que é necessário que essas pessoas morram para salvar as fronteiras, e não é nada disso, né? E essa não é uma opinião refletida. Né? Essa não é uma opinião refletida. Essa é uma sensação bem própria do ser humano e que aumenta conforme a sociedade é mais individualista. Isso aumenta, que é a sensação de que vai acontecer uma tragédia, mas se eu não estiver no meio, tudo bem. Mas se eu não for afetado, está tudo certo. Né? 99% das pessoas infectadas com esse vírus não terão nenhum sintoma. Eu jogo na aposta dos 99% e esse 1% que se dane. Né? Então é muito cruel. É muito cruel. E nesse sentido, você pensar, porque é uma coisa que se revela nesses momentos de crise, se revela esse tipo de comportamento. Você pensar que as pessoas podem pensar e sentir isso é distópico. É terrível. Né? Sim. É horrível, porque você parte do pressuposto de que numa situação normal todo mundo é solidário, né? E de repente não é. De repente não é. Eu sou solidário, mas se meu comércio quebrar, eu não sou mais solidário. Entendeu? Eu sou solidário, mas se você não tiver a mesma margem de lucro que eu tinha, eu não sou mais solidário. Entende? Então, às vezes você pode revelar o que há de melhor e o que há de pior também no ser humano nesses momentos. Falando demais, né, Júlio? Você pode me cortar, viu? Não deixa eu falar tanto assim, não. Tudo bem. Uma coisa que a gente colocou aqui também a gente tinha citado, perdão, eu me perdi aqui em algo que eu tinha marcado, mas uma das coisas que a gente tinha colocado aqui é, de novo, sobre 1984, que tem uma disputa de narrativas ali, né? Tem uma disputa de discursos. E a gente vê muito isso hoje, né? A ideia é que quem tem a palavra mais forte, né? A gente vê muito uma descrença em outras coisas, mas um pouco do que a gente tem visto se chamar de momento de pós-verdade, né? Então, o meu discurso vai ganhar do seu de alguma maneira, mas não importa se ele tá correto, se ele não está correto. O importante é a consequência disso, né? E a gente vê um pouco disso.
a consequência da vitória do meu discurso sobre o seu, ou do seu sobre o meu, é vista em termos de lucro político, né? Quer dizer, eu posso administrar o Estado, eu posso não administrar o Estado. E administrar o Estado hoje é fundamental, né? O Estado é um grande motor da economia. Inclusive, as propostas hoje de Estado mínimo não são propostas de Estado mínimo, são propostas de que o Estado pegue o dinheiro do contribuinte e enfie nas grandes empresas, né? Não é Estado mínimo, né? Estado mínimo seria o Estado não se mete. O Estado não salva banco no Estado mínimo. O Estado não salva empresa falindo no Estado mínimo, né? No Estado mínimo, o Estado não se mete, né? Na verdade, um trabalho ideológico aí para a gente pensar em determinadas coisas, né? Quer dizer, onde se pode ter lucro, se toma isso do Estado, deixa o Estado à míngua, né? E onde não se pode ter lucro, deixa na mão do Estado, de preferência gastando o mínimo possível, né? E vendo o que a gente faz a respeito. Então, a gente tem uma disputa ideológica muito pesada. E eu vou citar, por exemplo, no 1984, as pessoas não falam o que pensam, na verdade, não falam o que pensam, porque elas podem ser presas pelo Estado, não é isso? Não é isso? Ok. Exatamente. Beleza. O que é o projeto Escola Sem Partido? Exatamente. É exatamente a mesma coisa. O professor não pode dizer o que ele pensa, né? O professor não pode ter uma colocação, né? O professor não, assim, o professor pode ser terraplanista na Escola Sem Partido, gente, entendeu? Ele pode dizer, ele pode ser criacionista, terraplanista, pode ser isso daí, entendeu? Ele não pode, por exemplo, dizer como o professor do colégio militar lá de Brasília, né? Que falou de determinados caracteres fascistas numa manifestação, ele foi demitido. Isso ele não pode dizer, né? Acontece, gente, que primeiro, são duas coisas aí que você tem. Num sistema verdadeiramente democrático, você pode dizer, pode ser contestado, inclusive. Você pode dizer e pode ser contestado. E pode discutir, trazer elementos, levantar elementos. Tantas vezes eu fiz isso em sala de aula, né? As pessoas discordavam de mim, né? Às vezes elas tinham razão, tô brincando. Mas elas têm razão, às vezes, trazem as coisas, não, professor, isso aqui tá errado, tudo, né? Mas, na medida em que eu deixo de ter um envolvimento com aquilo que eu estou fazendo e passo a ser um mero comunicador de informação, que não é a função do professor, né? O professor é um gesto de afeto, dar aula é um gesto de afeto, dar aula é um gesto de participação social, de cidadania, né? Na medida em que eu sou um cidadão, né? Não um engenheiro civil, talvez, mas um cidadão, né? Que estou lá, estou fazendo as minhas coisas, acredito no que eu estou fazendo, acredito na aula como um gesto de afeto e tudo, eu não posso entregar essa aula para o medo, né? Eu não posso entregar essa aula para o medo de eu ser contestado nem pelo Estado, nem pelo aluno, nem pelo colega profissional. Sim. Né? Porque essa contestação é fundamental para a construção do conhecimento. Tese, antítese, síntese. Eu não tenho construção do conhecimento quando eu não tenho a possibilidade do erro, da experimentação, né? Da imaginação. Não há construção do conhecimento. Então, quando eu tenho, por exemplo, um projeto desse teor, que é um projeto que diz o professor em sala de aula vai ficar quieto, o professor em sala de aula não pode falar disso, né? Não pode citar. Veja, Júlio, veja, o projeto original do Escola Sem Partido proibia o uso da palavra gênero. Sim, como eu não vou usar gênero? É uma das discussões mais importantes hoje. Não é importante porque eu queira que seja importante, porque o outro queira que seja importante. É importante porque a sociedade está aprendendo a lidar com novas perspectivas. É a sociedade que está trazendo essa demanda. Entende? Sim. Não é porque eu quero ou você quer falar de gênero. Entendeu? É uma discussão social. Né? Do ponto de vista da ciência,
tudo dentro dos critérios da ciência é matéria de ciência. Tudo. Tudo sem exceção. No momento em que eu disser assim, eu não posso tocar em determinado ponto, eu estou no autoritarismo. Então você percebe que essas coisas não estão distantes da gente. Entende? Não estão distantes da gente. Então, essa competição ideológica é saudável quando você não quer calar o outro. Entende? Quando você quer ouvir o outro. Mas quando você quer calar o outro, ela não é saudável. Né? Ela se torna autoritarismo, ela se torna a morte da democracia e tudo aquilo que a gente vê no 1984, no Admirável Mundo Novo, né? No Cidade das Estrelas, né? Nessas grandes distopias. Professor, para finalizar então, eu vou trazer o que surgiu primeiro quando a gente estava discutindo um pouco sobre essas distopias, uma das primeiras coisas que surgiram aqui. A gente vê que quando se fala de produções artísticas, de produções literárias, de produções dramatúrgicas, a gente tem muito mais obras trazendo distopias do que utopias. E aí a gente queria refletir um pouco sobre isso. Será que a gente está condicionado a pensar no pior? Será que a gente está se sabotando? Por que será que aparece tanto mais essas obras fictícias sobre distopias do que sobre utopias, né? Eu vou ensaiar uma resposta e se você achar que ela é muito besta, tudo bem. Depois você joga ela fora e tá bom? Toda narrativa se constitui de problemas. Isso é uma perspectiva da semiótica. Toda narrativa se constitui de problemas. Quando a gente faz as distopias ou cria as distopias, tal como no Black Mirror, nós não estamos falando do futuro. Nós estamos falando justamente das nossas narrativas de vida, que são narrativas que permeiam uma série de problemas, que encontram uma série de dificuldades, né? Sem as dificuldades você não tem um romance, você não tem um conto, né? Você não tem nem a narrativa popular. A narrativa popular de que você vai buscar alguém no castelo e trazer tudo, ela passa por uma série de problemas, né? As utopias são muito bonitas mesmo, né? Mas é comum e é natural que as pessoas tendam a falar das suas narrativas. E aí elas tendem a falar e tendem a alegorizar, transformar em alegorias, transformar em imagens, transformar em figuras, transformar em monstros, sei lá o quê, aqueles problemas que elas viveram, né? Veja na área dos quadrinhos, né? De onde surgiram os super-heróis e quais são as características dos vilões, né? Como é que são os heróis e são os vilões, né? Vai lá na Guerra Fria. Veja se os vilões não eram os russos, representavam uma ameaça, um susto, alguma coisa que poderia, né, trazer uma derrubada da ordem estabelecida do capitalismo. Óbvio, né? Outro dia eu estava vendo uma série turca, histórica, né? Os turcos, você sabe, são muçulmanos, né? Os vilões eram os cristãos eram os assassinos, uns porcos, matavam todo mundo, sacaneavam todo mundo e tudo. Mas é óbvio, gente, os cristãos massacraram o norte da África inteiro lá no início do segundo milênio e representaram um grande adversário dos muçulmanos. Né? Evidentemente que quando você faz as recriações artísticas, elas alegorizam e elas trazem as narrativas que as pessoas têm. Não, às vezes, exatamente a narrativa, mas algo que a pessoa possa projetar alguma coisa de sua narrativa. Né? Algo que ela possa... que você possa ter uma equivalência. Aquela relação herói e vilão, por exemplo, é a relação entre eu e os meus medos. Né? Então, eu acho que nesse sentido, as distopias são bastante interessantes. Né? Quer dizer, você pensar naquilo que pode estar atrapalhando o seu mundo, que pode estar criando um mundo paralelo em que você vai ser obrigado a viver sem querer viver nele, né? E aí você vai ter que combater esse mundo. E aí é isso mais ou menos que acontece. Não sei se a resposta é boa, tá? Mas pelo menos aquilo que eu sinto em geral. Imagino um pouco também que é um dos grandes motivos de filmes como Jogos Vorazes fazer tanto sucesso, filmes como Maze Runner,
né? Trazerem essas coisas. É um pouco disso, né? Eu acho que não é tanto pela distopia, é talvez um pouco do complexo do herói que passa por cima disso e consegue superar essa realidade um tanto complicada, né? A gente tem no teatro, no sistema do Stanislavski, essa ideia de acontecimentos. Então, de coisas que vão mudando a trajetória da história que está sendo contada, né? E quando obstáculos vão sendo passados, acho que a história continua, vai ficando mais interessantes, né? Ou quando outros obstáculos surgem também, né? Para criar esses acontecimentos. Eu acho que é um pouco disso também. É. Pensa assim, se Gotham City fosse uma cidade que tudo dá certo, para que o Batman? Exatamente, esse é o ponto. Tem que ser tomada pelo crime, tem que acontecer alguma coisa e o Batman tem uma função, né? Sim, com certeza, com certeza. Bom, professor, eu sei que o seu tempo é um pouco apertado, certo? Então, eu queria aproveitar aqui e agradecer muito a presença do senhor aqui. Não sei se o senhor está me escutando, está um pouco travado. Queria agradecer muito a sua presença, agradecer muito por esse papo maravilhoso que a gente teve aqui, essa troca de ideias. Queria reforçar para a galera, você que gosta de escrever, que já tem alguma produção, participa do concurso literário do Abraço Autor, tem os detalhes lá da página deles, não deixa de seguir a página do Abraço Autor, do Arte Mundana, as páginas do professor também estão todas na postagem que a gente fez aqui no perfil. Queria agradecer muito, muito, muito e dizer que espero que a gente tenha mais encontros assim. Talvez não só virtualmente. Eu é que agradeço, Júlio, e já convido você para uma retribuição, para que você apareça para uma live no Abraço Autor. Opa, com certeza. O trabalho de vocês. Tá ok? Com certeza. Obrigado, muito obrigado, professor. O senhor tem mais algum comentário de deixar a gente com saudade, senhor? Oi? Desculpa, não entendi. Tem mais algum comentário antes de deixar a gente morrendo de saudade da sua presença aqui? Eu tenho mais um comentário. A arte pode vencer tudo isso daí. Né? Vamos acreditar na arte. Foi a arte que nos manteve vivos e sadios nessa loucura toda. Então vamos apostar nos artistas, vamos incentivar. Incentive o seu amigo artista, entendeu? Entre na live do cara, curta o que o cara está fazendo. Esse pessoal precisa, esse pessoal vai precisar muito da gente no retorno. Então vamos incentivar a arte. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, professor. Faço das palavras do senhor as minhas. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado mais uma vez. Até mais. Obrigado, gente. Até mais. Gente, só antes da gente fechar aqui, queria dizer que a gente vai abrir agora para vocês, a partir de hoje, mandarem contribuições para a gente, coisas que vocês pensaram sobre distopia, sobre a pandemia, se você tem alguma música que você escreveu, se você tem alguma cena que você escreveu, tem algum vídeo que você fez, um desenho, qualquer tipo de produção artística voltada para esse tema que a gente discutiu hoje, que a gente conversou um pouco sobre hoje, manda pra gente, se quiser falar comigo, se quiser mandar uma mensagem aqui, a gente pretende fazer um compilado ou um tipo de sarau na semana que vem, então quem quiser participar, fala com a gente, participa, e eu queria agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que estava interagindo aqui no chat, um abraço e até a próxima.